Governo publica resolução que facilita a exploração e produção do mercado de gás natural. Mais de 3 anos após tragédia, bombeiros encontram ossada em área de buscas em Brumadinho. E você vai ver também. TSE desiste de União Europeia como observadora das eleições e culpa Itamaraty. Brasileiros já pagaram R$ 1 trilhão em impostos em 2022. Cruz Vermelha e ONU retiram mais civis de usina siderúrgica em Mariupol. Exposição de realidade aumentada em Nova York promove a conscientização sobre os impactos das mudanças climáticas. Agora, no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h31. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. E o Tribunal Superior Eleitoral retirou o convite que havia feito para que representantes da União Europeia acompanhassem como observadores as eleições de outubro no Brasil. A medida foi tomada após reclamações do governo sobre a presença desse tipo de missão diplomática durante o pleito. O Tribunal Superior Eleitoral Brasileiro pediu em março à Comissão Europeia que enviasse ao país uma missão exploratória encarregada de verificar as condições em terreno para o envio posterior de uma missão de observação das eleições presidenciais de outubro de 2022. Observadores eleitorais internacionais têm a missão de verificar se a disputa foi limpa, sem fraudes. No Brasil, várias organizações internacionais já fazem esse monitoramento, mas esta seria a primeira vez que haveria observadores da União Europeia, um bloco de 27 países. A informação sobre o convite do TSE foi revelada pela agência de notícias Reuters no dia 11 de abril, a partir de informações de bastidores. 2 dias depois, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil divulgou um comunicado no qual se opôs à presença de representantes do bloco nas eleições. A nota de Itamaraty fazia referência a um eventual convite, pois ainda não havia confirmação por canais oficiais de que a sondagem do TSE à União Europeia de fato existia. O argumento para se opor ao eventual convite foi técnico. O Itamaraty argumentou não ser da tradição do Brasil ser avaliado por organização internacional da qual não faz parte, como é o caso da União Europeia. O governo federal aprovou hoje uma resolução que abre o mercado de gás natural. O documento do Conselho Nacional de Política Energética aperfeiçoa políticas energéticas e promove a livre concorrência no setor. A Secretaria-Geral da Presidência da República disse que o texto é resultado da consolidação de resoluções anteriores que tratavam do tema. O órgão explicou que houve aperfeiçoamentos em relação ao período de transição do mercado, como, por exemplo, a adoção de providências quanto à transparência e a coordenação entre os agentes da indústria para o modelo de mercado previsto na lei. As diretrizes citam que o desenho do novo mercado de gás natural inclui a remoção de barreiras econômicas e regulatórias às atividades de exploração e produção de gás natural, a realização de leilões regulares, a implementação de medidas de estímulo, a promoção da independência comercial e operacional dos transportadores, entre outras ações. O governo ressaltou que todas as medidas visam desenvolver o novo mercado de gás natural, adequando procedimentos e padrões utilizados pelos agentes da indústria do gás natural diante do novo cenário legal, para impulsionar o crescimento econômico do país. Mais de 3 anos depois da tragédia em Brumadinho, em Minas Gerais, o Corpo de Bombeiros localizou uma nova ossada. A identificação de Luiz Felipe Alves ocorreu por meio de arcada dentária. O jovem, que era de Jundiaí, tinha 30 anos e atuava como engenheiro de produção na Vale. O último corpo encontrado pelos bombeiros na região foi em 2021. O rompimento da barragem em 25 de janeiro de 2019 deixou 270 pessoas mortas e 5 pessoas seguem desaparecidas. Os casos de dengue no Brasil aumentaram mais de 113% nos 4 primeiros meses de 2022. Até abril foram 542 mil confirmações. O repórter Almeida Júnior tem mais informações. A pesquisa foi realizada pelo Ministério da Saúde entre os dias 2 de janeiro e 22 de abril deste ano. De acordo com o estudo, esses 542 mil casos registrados este ano
praticamente se igualam aos registrados dos 12 meses do ano passado, 544 mil. A região centro-oeste apresentou a maior taxa de incidência de dengue, com 920,4 casos por 100 mil habitantes, seguida das regiões sul, 427,2 casos por 100 mil habitantes, sudeste, 188,3 casos por 100 mil habitantes, norte, 154 casos por 100 mil habitantes e nordeste, 105 casos por 100 mil habitantes. O estado de Goiás tem sido um dos mais afetados, liderando a incidência da doença no país, com 1.366 casos para cada 100 mil habitantes. De janeiro até agora foram registradas 160 mortes no Brasil. São Paulo lidera com 56, seguidos de Goiás e Santa Catarina, ambos com 19, e Bahia com 16. E olha só, hoje, dia 3 de maio, é considerado o Dia Mundial de Combate à Asma. E essa doença crônica é uma das que mais matam pessoas no mundo. É isso mesmo, por isso que é tão importante falar sobre o assunto, afinal, muitas mortes acontecem por falta de prevenção e cuidados. Michele tem 36 anos e desde os 20 convive com a asma. Ela descobriu a doença depois de uma crise de tosse. O caso dela é considerado grave. Foram várias internações e uso de medicamentos. Ela precisou se aposentar aos 28 anos. Eu sou aposentada já há quase 10 anos já, desde 2014. E hoje eu tenho um problema motor por conta do excesso do corticoide. Então hoje eu ando com auxílio de um andador. Tive um ganho pulmonar muito bom, que hoje eu consigo dialogar, porque há uns anos atrás eu não conseguia formular uma frase, não conseguia tomar banho sozinha, não conseguia me trocar sozinha. Trouxe muitas complicações para minha vida. Já a Renata, de 51, descobriu a doença ainda na adolescência. Ela fez um tratamento e ficou livre do problema por muito tempo, mas a asma voltou depois que ela contraiu a Covid-19. Uma vez que eu já tive asma, a asma podia nunca mais voltar, podia voltar por um outro motivo qualquer e voltou por causa do que eu peguei Covid. A asma é uma das doenças crônicas que mais afetam crianças e adultos no mundo. São aproximadamente 300 milhões. Aqui no Brasil, o número chega a 20 milhões. A asma acomete as vias respiratórias, especialmente os brônquios, que são os canais por onde o ar passa até chegar aos pulmões, fazendo com que fiquem inflamadas, inchadas e produzam muco ou secreção em excesso. Isso pode causar dificuldades para respirar, tosse e falta de ar. Um estudo da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia aponta que a asma é responsável por 7 milhões de mortes prematuras em todo o mundo. Aqui no Brasil, são cerca de 2.000 mortes por ano. Pessoas com alergias respiratórias, como asma, sofrem mais com a poluição. Os especialistas afirmam que as pessoas que têm asma precisam se preocupar principalmente com a limpeza do ambiente que frequentam. Entrando no lugar que tem poeira, dá asma. Tem coisas que são famosas, né, por gatilho, né, por serem gatilhos, né, que não são o que mais, em geral, todo mundo fala assim, A, B e C. O outro fala D, J e C. O outro fala L, M e C. Quer dizer, então esse C aqui, que é o que mais comum, é o quê? Poeira. Tá? E a poeira em si não é bem a poeira que é causadora de asma. São as fezes dos ácaros que estão na poeira. Apesar de ser considerada uma doença incurável, os especialistas afirmam que o paciente pode levar uma vida normal, se seguir as recomendações médicas. Sim, a asma é uma doença crônica, mas ela tem tratamento e é uma doença reversível. A imensa maioria dos pacientes, quando a gente trata, o paciente volta a ter o brônquio funcionando como se não tivesse doença. Mas o paciente, quando ele geralmente tem essas crises, essa falta de ar, ou quando ela entra em contato com alguma coisa, fica com aquele peiteando, uma dificuldade muito grande para respirar, usa os remédios, dá uma melhoradinha, e aí acha que está tudo bem, e aí que sentir falta de ar de vez em quando está ok, ou tossir de vez em quando é ok. Não é normal ter esses sintomas. Então, quem tem asma, a ideia é que a gente consiga controlar completamente os sintomas com o tratamento, e existe tratamento eficaz para isso. Claro que existem gravidades de asmas, então tem casos desde muito leves a casos muito graves, mas felizmente os casos muito graves são a exceção. A imensa maior parte dos pacientes a gente consegue controlar muito bem,
Recomendações que a Michele passou a seguir e agora aprendeu a passar para outras pessoas que convivem com a asma. As pessoas têm muito preconceito porque elas não compreendem. Quando a gente fala que tem asma, as pessoas, nossa, mas o primo do vizinho do meu amigo usa bombinha e vive normal. Por que que você não consegue viver normal? E vamos falar agora sobre a guerra na Ucrânia. A Rússia lançou hoje um ataque potente contra a fábrica siderúrgica de Azovstal, o último foco de resistência ucraniana na cidade de Mariupol. Enquanto isso, as Nações Unidas e a Cruz Vermelha Internacional anunciaram que mais de 100 civis foram retirados do local e já chegam a Zaporízia. Militares ucranianos que estão na siderúrgica dizem que a Rússia bombardeia o local com tanques, aviões e mísseis e que o ataque na noite de ontem deixou civis mortos e feridos. A fábrica é o último foco de resistência ucraniana na cidade de Mariupol. Também nesta terça-feira, a ONU e o Comitê Internacional da Cruz Vermelha anunciaram a retirada de 101 civis que estavam há semanas presos no local. Conseguimos ajudar e facilitar a passagem segura de alguns, mas esperávamos que muitos mais pudessem entrar no comboio e sair daquele inferno. Hoje estamos com um sentimento confuso. Por um lado, estamos felizes pelos que conseguiram sair. E por outro, estamos muito tristes por todos que permanecem presos. Vários ônibus transportando os deslocados chegaram a Zaporízia, cidade a 200 quilômetros que ainda está sob controle ucraniano. A operação de retirada começou na última sexta-feira, após as recentes visitas do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, a Moscou e a Kiev. Nos ataques de hoje, a Rússia afirma que atingiu um depósito de armas na cidade de Odessa, destruindo drones, mísseis e munição que tinham sido entregues à Ucrânia pelos Estados Unidos e a União Europeia. Os Estados Unidos dizem que o Kremlin planeja um plebiscito ilegal e fraudulento para anexar a região do Donbás, como fez em 2014 na Crimeia. O presidente Volodymyr Zelensky disse que, se isso acontecer, retira a Ucrânia das conversas de paz. Numa escalada de tensão, o chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov, divulgou um comunicado acusando Israel de apoiar neonazistas na Ucrânia. As declarações vieram 2 dias depois de uma entrevista de Lavrov a uma TV italiana, onde ele afirma que o fato de Zelensky ser judeu não significa nada, já que Hitler tinha raízes judaicas. O governo judeu classificou a fala como falsidade imperdoável. Até aqui, Israel apoiava a Ucrânia nas votações da ONU, mas evitava críticas diretas a Moscou. E você vai ver ainda nesta edição, brasileiros já pagaram R$1 trilhão em impostos em 2022. E ainda a exposição de realidade aumentada em Nova York promove a conscientização sobre os impactos das mudanças climáticas. Nós voltamos em instantes. Até já! Estamos de volta, são 18 horas e 46 minutos pelo horário de Brasília. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações do estado com o nosso repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Maria Alice e Juliana. A Polícia Militar faz outra fiscalização na prisão onde está o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, e encontra mais regalias. Uma nova operação da Corregedoria da PM na unidade prisional da corporação em Niterói, na região metropolitana do Rio, onde o ex-governador Sérgio Cabral é mantido, recolheu dessa vez 13 TVs conectadas a aparelhos que dão acesso à internet e até uma assistente virtual por comando de voz na cela do tenente-coronel Cláudio Luiz de Oliveira, condenado a 36 anos de prisão pela morte da juíza Patrícia Acioli, que foi assassinada em 2011.
Essa é a segunda fiscalização da Vara de Execuções Penais com outros órgãos. Na primeira, mostrada ontem na nossa edição, foram encontrados itens como celulares, anabolizantes, cigarros eletrônicos e listas de encomendas a restaurantes. Ainda sobre a apreensão na cidade de Niterói, a polícia e exército localizaram diversas armas de fogo durante fiscalização em uma loja comercial. 110 armas de fogo, eram 97 pistolas e 13 armas longas durante uma fiscalização realizada em uma loja em Niterói. Além disso, a polícia vai investigar a entrega de várias armas do inventário da loja que não tinham os documentos a respeito dos compradores. Segundo a polícia, os gerentes e sócios da loja não estavam presentes no momento da apreensão, mas eles serão intimados para apresentar a documentação relativa à compra e venda das armas. A loja se encontra com um certificado de registro suspenso desde 2021. E uma filial da rede, já no município de Cabo Frio, na região dos Lagos, foi fechada anteriormente após uma apreensão de armas feita pela Polícia Federal. Vamos falar de vacinação? Apesar da mobilização para o dia D da vacina no último sábado, a Secretaria Municipal de Saúde do Rio afirmou que a taxa de imunização contra a gripe ainda é baixa. Mas a campanha continua. Basta procurar um dos postos de vacinação e se proteger contra a gripe. Idosos e crianças de 6 meses a 4 anos. Além disso, os pequenos que já receberam a vacina contra o sarampo devem ser vacinadas novamente. Maria Alice e Juliana, é dolorido tomar injeção, mas não podemos perder a chance de nos protegermos. Eu fico por aqui. Até amanhã. Anderson, é dolorido, mas necessário. Muito obrigada pelas informações e até amanhã. Olha só, os brasileiros já pagaram R$1 trilhão em impostos neste ano. A marca foi atingida a 1h37 da manhã desta terça-feira. A repórter Maria Clara Leite tem os detalhes. O impostômetro não para de subir e a essa altura já ultrapassou bastante a marca de R$1 trilhão registrada na madrugada desta terça-feira. E olha só, neste ano nós chegamos a esse número bem mais cedo do que no ano passado, porque em 2021 esse valor só foi atingido no dia 19 de maio, ou seja, 16 dias mais tarde. Por que isso aconteceu em 2022? Quem explica é o economista com quem eu conversei mais cedo. A resposta para isso é o aumento de preços de todos os produtos na economia, com destaque aos alimentos, aos combustíveis, vestuário, energia elétrica. Enfim, nós vimos que a inflação superou 2 dígitos nos últimos 12 meses. Inclusive, é por isso que a taxa de juros vem subindo. Então, todo o efeito de inflação tem aí um aumento na arrecadação dos impostos estaduais e federais principalmente. E agora a gente tem o Dia das Mães no próximo domingo e a gente já pode esperar aí o impostômetro subir de forma considerável nos próximos dias. Muito provável que sim, né? Porque apesar da renda média no Brasil ser muito baixa, o desemprego muito elevado, mas a gente sempre guarda ali um dinheirinho para presentear a mãe. E nesse momento de aumento de preços de produtos, principalmente daqueles produtos que não são de primeira necessidade, eles acabam tendo um aumento maior de tributação. Por exemplo, quando você tem um produto similar no mercado nacional, o importado ele vem com uma tributação muito maior. Perfumes é um caso desse. E é um típico presente para o Dia das Mães, né? Bem, o impostômetro foi criado em 2005 pela Associação Comercial de São Paulo, justamente para conscientizar os brasileiros sobre toda a carga tributária paga à União, estados e municípios. E esse valor aqui soma todas as taxas, impostos, contribuições e multas. E além desse painel que nós temos aqui no centro da capital paulista, é possível acompanhar esses valores também pelo site impostômetro.com.br. Muito dinheiro, hein? E mudando de assunto, olha só, a atividade industrial cresceu 0,3% em março, de acordo com os dados divulgados hoje pelo IBGE. A boa notícia é que essa é a segunda alta seguida. Mas a má notícia é que, mesmo assim, o índice fecha o trimestre em queda. Os dados divulgados pelo IBGE mostram o comportamento da indústria brasileira em março. Na comparação com março de 2021, o índice registra queda de 2,1%.
Na comparação com o mês anterior, fevereiro, o crescimento foi de 0,3%. A boa notícia é que essa é a segunda alta seguida. Em fevereiro, já havia subido 0,7%. Mas a má notícia é que a queda de 2% em janeiro ainda não foi compensada. E a indústria brasileira vai fechar o trimestre com baixa de 4,5% em relação aos mesmos 3 meses do ano passado. A atividade que mais influenciou positivamente no crescimento foi a de veículos automotores, seguida pelos produtos químicos, bebidas, máquinas e equipamentos de informática, eletrônicos e ópticos. Os maiores recuos foram nos produtos alimentícios, combustíveis minerais, combustíveis derivados de petróleo e biocombustíveis, produtos de metal e máquinas e materiais elétricos. Entre as grandes categorias econômicas, 3 apresentaram alta: bens de capital, bens de consumo duráveis e bens intermediários. Por outro lado, a categoria de bens de consumo semi e não duráveis teve queda de 3,3%. Especialistas avaliam que a indústria brasileira continua sendo impactada pela alta dos preços das matérias-primas, a falta de insumos e a limitação de oferta. A piora no cenário externo devido à guerra na Ucrânia também tem atrapalhado as perspectivas para o ano. E o cenário se completa com a alta dos juros e a inflação persistente, que tem tirado o poder de compra e de consumo das famílias. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em queda nesta terça-feira, na maior queda diária desde 30 de dezembro do ano passado. Nesta sessão, o foco dos mercados esteve na trajetória da taxa de juros dos Estados Unidos e no Brasil. Uma nova oferta de liquidez da autoridade monetária local no mercado de câmbio também ajudou a alimentar as perdas do dólar, segundo operadores. A moeda norte-americana caiu 2,14% e encerrou o dia cotada a R$ 4,962 na venda. Uma exposição de realidade aumentada em Nova York analisa os impactos das mudanças climáticas. É isso mesmo, Juliana. É a primeira exposição de arte ambiental a usar a tecnologia Microsoft. A instalação fica até agosto na Broadway. É a primeira exposição de arte ambiental imersiva a usar o headset de realidade aumentada do Microsoft HoloLens para conscientizar sobre os impactos das mudanças climáticas. O fundador, Valentino Vettori, brincou que a análise acontece de uma maneira divertida. Tenho filhos e sinto a responsabilidade de fazer algo pelo futuro deles. Hoje, se não fizermos alguma coisa, haverá um futuro desafiador. E quero ter certeza de que sou uma daquelas pessoas que defenderá o fato de tentarmos tudo o que pudermos. Enquanto os visitantes percorrem as salas repletas de instalações imersivas, como uma instalação feita de 44 mil sacolas plásticas, a quantidade usada no estado de Nova York a cada minuto antes da proibição, eles usam um headset e veem um novo mundo olhando na direção dos hologramas, dando-lhes vida e aprendendo fatos ambientais. A intenção é inspirar as pessoas a vir e aproveitar o jogo e a beleza imersiva para entregar uma mensagem, segundo Vettori. Se essa técnica fosse usada na escola, aprenderíamos muito mais e toda criança iria querer ir para o colégio. E no final das contas, o objetivo é apenas passar a mensagem. As ferramentas são apenas as técnicas. Então eu realmente acho que essa técnica é super divertida e funcionará para todos. A Arcadia Earth exibe ecossistemas como florestas e oceano aberto e questões globais como resíduos plásticos de uso único e pesca predatória. Os ingressos custam de $33 a $49 e a renda será destinada ao plantio de árvores de mangue, ricas em armazenamento de carbono. Muito bacana, né, Ju? Muito bacana. Toda Adorei. colorida. E olha só, o Jornal das 18h30 fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Obrigada pela companhia e uma ótima noite para você.